Mensagem número 22, na palavra e na ação, baseada na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17, onde ele diz: "E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai." E Emmanuel comenta: "Dizes-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirmas-te cultor do Evangelho." Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Assevera-nos o apóstolo: "E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai." Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com Ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado? Há quem nos chame à contemplação das chagas e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação? Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas? Sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição? Padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no templo familiar? Usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos entre o perdão e a bondade. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas em verdade na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do mestre dos mestres. É indispensável estejamos realmente com ele, para com ele colaborar na construção da vida melhor. Então, pessoal, vocês vejam que essa mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, ela se baseia numa passagem de uma epístola de Paulo, onde o apóstolo procura ressaltar o valor da palavra e, consequentemente, a vigilância que devemos ter em relação às palavras que pronunciamos, em relação ao uso que fazemos dessa capacidade humana que temos de expressar ideias e sentimentos em palavras, em frases, em vocábulos. E ele, na sua recomendação, Paulo, na sua recomendação, ele dá o critério através do qual um cristão deveria fazer uso dessa faculdade da fala. Ou seja, ele dá como critério que o façamos em nome do Senhor Jesus e por ele demos graças a Deus Pai. Ou seja, o que Paulo está nos recomendando quando ele diz em nome do Senhor Jesus é que nós tomemos Jesus como o modelo para que possamos expressar uma fala efetivamente amorosa e compassiva. Se nos basearmos em Jesus, saberemos sempre transformar a nossa palavra numa palavra de consolo, numa palavra de carinho, numa palavra de compaixão, numa palavra de misericórdia,
enfim, numa palavra que expresse bondade e amor, né? Que expresse o genuíno desejo de diminuir o sofrimento daqueles aos quais a nossa palavra se dirige, né? E aí, baseado nesse critério colocado por Paulo, Emmanuel então vai nos dizer que se nós nos afirmamos cristãos, né? Se nós tomamos a decisão de sermos seguidores do Evangelho, de sermos discípulos de Jesus, nós precisamos estar conscientes de que o nome do Mestre está empenhado em nossas mãos. O que quer dizer isso? Isso quer dizer simplesmente que todo aquele que se declara cristão, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque o seu eventual mau exemplo vai fazer com que outras pessoas que poderiam se beneficiar dos ensinamentos cristãos não se aproximem deles, ao olhar para nós que nos dizemos cristãos e ver que nós contradizemos tudo aquilo no qual acreditamos. Ou seja, quando alguém se diz seguidor de Cristo, ele tem essa responsabilidade de mostrar a todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de se aprofundar nos ensinamentos evangélicos, ele tem a obrigação de mostrar que esses ensinamentos de fato funcionam para trazer mais equilíbrio, para trazer mais paz e para trazer mais bondade ao coração. Porque se não fizermos isso, nós estaremos cometendo o mesmo equívoco que os fariseus da época de Jesus cometiam e que ele tanto criticava ao chamá-los de hipócritas. Né? Por que Jesus chamava os fariseus de hipócritas? Porque eles se diziam religiosos, eles se diziam sacerdotes, intermediários da lei de Moisés e, no entanto, no seu comportamento cotidiano, na sua relação com a sociedade, demonstravam orgulho, demonstravam ganância, demonstravam apego aos bens materiais, fazendo assim com que o valor dos ensinamentos do Antigo Testamento, no caso dos fariseus, não fosse reconhecido por boa parte do povo, porque o povo olhava para eles e não via neles os efeitos positivos da doutrina que eles diziam abraçar. Então Emmanuel aqui está nos chamando a atenção para a nossa responsabilidade como espíritas, porque ao nos declararmos espíritas, ao nos dizermos seguidores da doutrina espírita, nós estamos nos declarando cristãos, porque o espiritismo ele se apoia totalmente no Evangelho de Jesus, né? E é por isso que Emmanuel vai dizer que se nós estamos de fato buscando o Cristo, ou seja, se estamos buscando Jesus de coração, é preciso que nós o reflitamos. E aqui, como diz o tópico, né, o tema, o título da mensagem, nós precisamos refleti-lo exatamente na palavra e na ação. Porque nós já vimos aqui nos nossos estudos evangélicos que as três portas através das quais nós nos relacionamos com o mundo são as portas da mente, da fala e do corpo, através do qual nós praticamos as ações. Então é preciso que nós reflitamos Jesus. Aqui no caso da mensagem em especial, Emmanuel chama a atenção para a palavra e para a ação. Por quê? Porque a palavra, a nossa palavra e as nossas ações é aquilo que vai exteriorizar a qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então é aquilo que vai ser visto pelas pessoas, que vai ser visto por aqueles que conosco convivem. E ao nos declararmos espíritas cristãos, as pessoas vão obviamente nos avaliar, vão ver qual é a qualidade da nossa prática, até que ponto de fato essa doutrina que nós esposamos é esclarecedora, né? Até que ponto essa doutrina traz equilíbrio e clareza mental. E eles vão ver isso através das nossas palavras e das nossas ações, né? E é por isso então que Emmanuel vai dizer que é preciso
né? Mais do que preciso, ele usa a palavra imprescindível, que nós saibamos agir como representantes fiéis do Evangelho. Agora, ele faz uma observação interessante: no caminho em que estagiamos, ou seja, dentro das nossas possibilidades. Isso é muito importante também. É importante que a gente faça tudo o que esteja ao nosso alcance, tudo aquilo que o nosso atual estágio evolutivo nos permite, para refletirmos os ensinamentos evangélicos no nosso comportamento cotidiano. Não adianta nos cobrarmos mais do que podemos fazer, mas também nos chama a atenção aqui, Emmanuel, não devemos fazer menos do que já temos capacidade de fazer. Então, isso se resume naquela frase, né? Quem faz o que pode a mais não é obrigado. Ou seja, nós devemos estar todos os dias buscando fazer o melhor que pudermos naquele dia, para que no dia posterior a gente possa fazer melhor ainda. A gente possa a cada dia estar galgando um degrau a mais, né? Um degrau a mais no refinamento do nosso mundo interior e, consequentemente, na qualidade das nossas palavras e das nossas ações, né? E isso Emmanuel diz exatamente porque os nossos atos e as nossas palavras, eles são a exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. E isso nos leva a uma reflexão muito importante, que é preciso que nós tenhamos também muita vigilância em relação ao nosso mundo interior. Porque se nossos pensamentos e sentimentos não forem puros, ainda que nós nos esforcemos por ter uma ação e uma palavra baseadas nos ensinamentos cristãos, essas palavras e essas ações não vão soar autênticas, não vão soar sinceras, porque a linguagem universal, a verdadeira linguagem, aquela que comunica de maneira profunda, é a linguagem da nossa energia. E a nossa energia, ela se movimenta baseada na qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E isso as pessoas captam. Isso é aquilo que, de um modo geral, se chama de aura, né? Aquela aura que a pessoa emana, que a pessoa emana, né? Aquela aura que a pessoa transmite de alguma forma com a sua simples presença. É isso que, mais do que qualquer outra coisa, transmite aquilo ao qual nós damos vida em nosso mundo interior. Então é preciso que a gente também cuide com muita atenção dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, para que de fato aquelas palavras e aquelas ações de compaixão e de amor que porventura a gente exteriorize sejam percebidas pelos demais como palavras e ações autênticas, que expressam de fato sentimentos que a elas correspondem, né? E Emmanuel esclarece todo esse processo aqui para nós na mensagem, né? Quando ele diz que o coração inspira o cérebro dirige a existência, né? Ou seja, essa frase a gente precisa aprofundar, né? Porque o que significa o coração inspira o cérebro, né? O coração, ele é a sede da nossa motivação, né? Essa expressão coração dentro dos ensinamentos espirituais significa a essência da nossa motivação. Então, aquilo que nos motiva é aquilo que vai inspirar nosso cérebro a ter ideias, a criar estratégias. Então, por exemplo, se nosso coração é compassivo, o nosso cérebro automaticamente vai se empenhar em criar estratégias que procurem ajudar os seres a se melhorarem, a evoluírem espiritualmente, que ajude os seres a diminuir o seu sofrimento, né? E aí o cérebro vai dirigir a existência, como diz Emmanuel. Então, vejam qual é o percurso, né, de um movimento de exteriorização dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. A nossa motivação, aquela motivação que nós cultivamos em nosso coração, inspira o nosso cérebro, e o nosso cérebro
vai dirigir as nossas ações. Então nós temos que cuidar para que nosso coração seja puro, né? Lembram que Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, se nosso coração forem puros, né? Se nossos corações forem puros, nós veremos a Deus, ou seja, veremos essas qualidades incomensuráveis que habitam em nosso mundo interno e que precisam ser cultivadas, e consequentemente nosso cérebro, nosso raciocínio, nossas ideias vão plasmar ações que vão ser ações compassivas, amorosas, pacientes e generosas, né? Ou seja, é preciso, como diz Emmanuel, sentir com Jesus, né? Para que aprendamos a raciocinar e a servir com Ele. Percebem? É todo um processo. Se nossos sentimentos estão afinizados com o Evangelho, nosso raciocínio automaticamente vai funcionar, vai tomar como base todos esses sentimentos que são recomendados pelo Mestre, esses sentimentos de amor e compaixão que são recomendados pelo Mestre, e consequentemente nós vamos servir com Ele, ou seja, nós vamos agir no mundo contribuindo para que o mundo fique a cada dia um pouco melhor, né? E aí, quando Emmanuel conclui a mensagem, ele procura nos propor algumas questões práticas, né, de como nós reagirmos quando formos atingidos por algum tipo de negatividade, por algum tipo de comportamento agressivo, né? Então, por exemplo, ele faz uma pergunta nos induzindo à reflexão, dizendo assim: alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado. E aí, então o que ele quer dizer? Se alguém se aproxima de nós buscando entabular conosco um diálogo baseado na maledicência, ou seja, baseado no falar mal de outrem, então Emmanuel recomenda que nós usemos a palavra nos moldes de Jesus, nos moldes do Mestre, ou seja, ajudando para o bem de todos. Em outras palavras, que usemos a palavra com sabedoria, né? Ele diz inclusive aqui entre a bondade e o perdão, né? Ou seja, sem desenvolvermos um pensamento negativo em relação àquele que se aproxima de nós com essa fala maledicente, mas ao mesmo tempo procurando lançar luz para que essa pessoa mude o seu pensamento, perceba que esse caminho da fala maledicente é um caminho que só gera karma negativo, é um caminho que transforma a nossa vida em algo pesado e duro, e o nosso dever, né, a nossa obrigação como espíritas cristãos é mostrar a essa pessoa que há um outro caminho, que há uma outra alternativa, que há outras escolhas que tornam a vida mais leve e mais suave, né? E é por isso que Emmanuel, na conclusão, ele diz que não basta que nós nos declaremos aprendizes do Evangelho, é preciso que nós estejamos permanentemente conectados com ele. E a gente só se conecta com o Evangelho quando nossos sentimentos e nossos pensamentos se harmonizam com tudo aquilo que o Evangelho propõe, que é bondade, que é amor, que é compaixão, que é misericórdia, paciência, tolerância e todas as demais virtudes evangélicas que nós vemos enumeradas dentro do Novo Testamento, né? Então, o que essa mensagem de hoje nos convida a levar para a nossa semana é justamente essa atenção no nosso modo de falar e no nosso modo de agir, para que o nosso modo de falar e o nosso modo de agir seja sempre algo construtivo, algo que traga paz para os corações e que traga clareza para as mentes.